Deus está salvando, Deus está falando com o seu povo. Ontem, Campus Leamington foi o primeiro culto num prédio novo, onde a igreja está sendo estruturada. Logo, logo vai ser o dia da inauguração. E Deus salvou 3 lindas almas na cidade de Leamington ontem. Se você quer, aplauda bem forte. A Deus toda a honra. O grupo de louvor está somando com todos os campos aos sábados. Pastor Luiz também ontem esteve ministrando no norte. Há um movimento lindo. Deus está fazendo coisas tremendas, está sendo maravilhoso. Também Pastor Sidney e mais 7 ou 8 adolescentes foram para a Suíça para poder ter uma vigília lá, ministrar em 2 dias na nossa igreja da Suíça. Pastor Léo está muito feliz recebendo esse grupo de irmãos. Então você também pode fazer parte disso, não é? Conhecer os campos da catedral ao redor do mundo e também aqui dentro da Inglaterra, para você somar com eles. É tão importante quando você se desloca, não é? Você faz um esforço. Eles são muito agradecidos por isso, porque eles estão longe, não podem estar sempre com a gente, mas se você puder e você desejar, procure o seu líder, procure o seu pastor e faça parte também dessa interação. Isso é muito maravilhoso. Compartilhar com os irmãos que essa semana estivemos no hospital ministrando Santa Ceia e orando pela Morena, pela Edinalva, que já está há quase 4 meses internada, passando assim por um momento muito difícil, mas ela está vencendo, ela já está bem melhor, e ela essa semana já vai ter alta para a glória de Deus. Então vale a pena você orar, porque nós vemos essas pessoas passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor com um braço forte tirando eles e ela de lá também. Oramos pela Priscila, que está grávida e precisando também das nossas orações, está hospitalizada, mas daqui a pouco vai estar de alta para a glória de Deus. Pastor Jacques e pastora Kemi, os nossos pastores, estão atendendo a família lá em Dallas, nos Estados Unidos. A Lorena, infelizmente, precisou voltar para o hospital, está internada mais uma vez. A pequena ela, Grace também continua no hospital. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento para nós orarmos ao Senhor, que você fechasse os corredores agora para orarmos. Maestro, suba ao som. Nós vamos falar com Deus. E eu tenho certeza que, assim como muitos daqueles que passaram pelo hospital e já saíram pelo poder do Senhor, esses que estão precisando também vão poder provar do amor e da bondade de Deus. Nós já cantamos aqui que a bondade do Senhor vai nos perseguir e vai nos alcançar. Nós estamos aqui hoje com saúde, não é? E eles estão precisando das nossas orações. Quando um justo se coloca na posição de um intercessor, os céus se movem a nosso favor. Então nós cremos. Se você tem uma necessidade, se você tem um pedido de oração, você pode se manifestar. Vamos orar também pela Renata, pela Jane, pela pastora Regina, não é? São muitas as necessidades, mas o Senhor é poderoso. Pois não, pastora Rosana? Clarissa, também a Clarice está precisando das nossas orações. Em unidade de fé, nós vamos orar e o milagre Deus fará. Amém? Levante sua voz, igreja, vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, na sua presença nós estamos. Obrigado, Senhor, pelo crescimento do teu reino. Obrigado pelo teu mover, pelo teu agir. Obrigado pelo sobrenatural. A tua igreja está clamando nesse dia, Senhor. Clamando a ti nesta manhã. Em unidade de fé, Senhor. Juntamente com os nossos pastores, nós estamos clamando pela vida da Lorena. Clamando a ti, Senhor, pela pequena Ela. Ó Deus, socorre as tuas filhas, ó Pai, que estão hospitalizadas, precisando de um toque divino. Ó Deus, tu és o médico dos médicos. Assim como nós já temos muitos testemunhos de que o Senhor curou, de que o Senhor restaurou, faz de novo, Senhor. Atende às necessidades dos nomes aqui levantados e apresentados ao Senhor.
Tu és um Deus presente, Tu és um Pai amoroso, Tu és um conselheiro maravilhoso. Por isso se manifesta entre nós. Nós nos rendemos em adoração diante de Ti, Pai, em clamor diante de Ti. É a Tua igreja, Senhor, um povo que o Senhor remiu, transformou. Obrigado, Senhor, porque todos nós nos reunimos aqui com o único objetivo de Te render louvores e adoração. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Tu és o nosso pastor, e quando o Senhor é o nosso pastor, nada falta. Venha, Senhor, atender cada família aqui representada. Senhor, oramos por liberação de documentação, oramos, Senhor, por portas de emprego. Pai, nós oramos por milagre nas famílias, nos casamentos. Deus, restaura os Teus filhos, fortalece os Teus filhos, para que possam surgir grandes testemunhos entre nós. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando e crendo que o Senhor é poderoso para curar, restaurar, transformar, e o Seu nome será engrandecido e glorificado entre nós. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor, por gentileza. Livro de Isaías, capítulo 20, melhor dizendo, vamos ler Gênesis. Gênesis, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 19. Se as luzes estiverem baixas para você ler no papel, você avise um dos obreiros para eles melhorarem a luz aí para você, tá bom? Todos encontraram? Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 19. A Bíblia diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernortar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, o qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Repita após mim: e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Continuo lendo. Ao lado dele estava o Senhor, o que disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, e para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, na sua presença nós estamos, diante da sua palavra, Senhor.
Da mesma forma que o Senhor ministrou na minha vida, ministra na vida e no coração dos nossos irmãos que estão presentes e dos nossos irmãos que estão online. Senhor, que tu possa alcançar as famílias, que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor. E assim como Jacó teve essa grande experiência com o Senhor, que hoje nós também possamos ter uma grande experiência com a sua presença. Porque aonde a sua presença está, algo novo acontece. E nós te dizemos, Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa casa. Aqui o Senhor tem total liberdade para operar, para se manifestar e para fazer aquilo que lhe apraz. Eis aqui os teus filhos diante de ti. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Nós queremos ministrar sobre esta manhã com o tema o lugar da presença. Você pode repetir após mim? O lugar da presença. Eu não sei como tem sido a sua jornada, a sua peregrinação durante esse tempo em que você aceitou a Cristo, ou talvez você que hoje está conosco pela primeira vez e você ainda não teve experiência com o Senhor. Eu quero que através desse texto bíblico, através dessa experiência que Jacó, esse patriarca, teve com o Senhor, você também seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor. Jacó tem esse nome e ele é um personagem tão importante dentro da Bíblia. Dentro dos textos bíblicos nós encontramos a citação do nome de Jacó, muito mais do que o rei Davi, muito mais do que Abraão e muito mais do que Moisés. Jacó é sem dúvida uma pessoa muito importante dentro da redenção. Ele se tornou a base da nação de Israel, tanto que Jesus descende de Judá, um de seus filhos. Por isso nós dizemos Jesus, o leão da tribo de Judá. Porque Jesus descendeu da família de Jacó. Jacó é esse homem que tanto nos ensina. E quando nós encontramos na vida de Jacó um homem carregado de erros, de defeitos, de problemas, de desacertos, mas quando há um propósito de Deus, tudo isso fica por terra e a transformação chega e tudo de Deus acontece nas nossas vidas. No capítulo 25, nos diz que Isaac, seu pai, casou com Rebeca, sua mãe. E a Bíblia diz que ela era estéril. Ela não podia gerar filho. Mas Isaac orou por sua esposa Rebeca. E Deus abriu o ventre. E ela engravidou de gêmeos. Então, dentro do seu ventre, a Bíblia diz que havia como que uma luta, uma guerra. E ela não estava entendendo, e ela perguntou ao Senhor: Deus, o que acontece dentro de mim? E o Senhor falou para ela: dentro de você estão sendo geradas duas crianças, e são duas nações, por isso há essa guerra entre eles. E a Bíblia diz, ao contrário daquilo que acontecia normalmente, não é? A Bíblia estava dizendo que o menor seria maior que o primeiro. Então, o primogênito, que seria o maior, não seria ele o possuidor de todas as bênçãos e propósito de Deus. Desse ventre nasceram Esaú e Jacó. Esses dois irmãos que estavam lutando entre si. No capítulo 27, fala da consequência das discórdias entre a família. Porque quando chegou o momento em que Isaac já estava com a sua idade avançada, e ele precisava abençoar os seus filhos, e ele chama Esaú para que abençoasse Esaú. Esaú era o primogênito, mas a bênção de Deus foi falado que era sobre Jacó, o propósito de Deus. Então, Isaac tinha o seu predileto, que era Esaú. E ele pede para que Esaú saia ao campo para preparar-lhe um guisado saboroso. E Esaú sai. Só que quando a sua mãe ouve essa informação e ela sabe que está chegando o momento de o seu pai abençoar os filhos, como ela tinha Jacó como seu predileto, ela veste as roupas de Esaú em Jacó para enganar o seu pai e roubar a bênção da primogenitura.
Observe que essas discórdias dentro da casa provocam coisas terríveis. Pais não podem ter filhos prediletos, precisa amar todos de forma igual. Porém, a Bíblia está nos ensinando que essa era uma família que tinha propósito, mas era a família que tinha as suas diferenças. Mas Deus não olha para as diferenças, porque os erros e defeitos estão no humano, mas a perfeição está no divino. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei como tem sido na sua casa, na sua família, como tem sido a sua peregrinação, a sua jornada, mas eu vim aqui para te dizer, quando Deus tem um propósito, nada e ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor. Então chegou o momento em que Jacó se passa agora por Esaú. Jacó, que tem um significado muito terrível, que é enganador. Repita após mim: Jacó significa enganador. E ele enganou o próprio pai, se passando por Esaú. Ele mente para o pai. Quando o pai pergunta qual é o seu nome, ele diz: o meu nome é Esaú. Mas ele não era Esaú, ele era Jacó. E o pai dizia: a voz parece de Jacó, mas o cheiro, a roupa, e quando ele toca nas peles de Esaú, que era todo peludo, e Jacó agora estava vestido com peles de animais, para enganar o seu pai. Então o seu pai o abençoa, come daquela lentilha que havia preparado e abençoa a Jacó. Porém, quando o seu irmão chega do campo, que havia preparado aquele prato saboroso para o seu pai, e quando ele entra na presença do seu pai, o seu pai se assusta e diz: é Esaú? Sim, sou eu, meu pai, eu preparei o prato que o senhor havia me solicitado. Ele diz: filho, eu fui enganado por Jacó, e eu já abençoei Jacó. Eu não tenho mais nada para você. A bênção já foi sobre a vida do seu irmão. E ele ficou muito furioso, porque ele já não tinha mais a bênção da primogenitura. Vocês lembram que ele havia negociado, quando mais jovem, ele havia negociado a bênção da primogenitura, trocado com Jacó por um prato de lentilha, porque ele dizia: eu estou quase morrendo de fome, o que adianta eu ser o primogênito se eu estou morrendo de fome? E ele negociou tudo porque não valorizou a bênção de Deus, que era a bênção da primogenitura. Agora, quando ele vê aquela situação, ele ameaça Jacó, o seu irmão, de morte. Ele diz: quando nosso pai morrer, eu vou tirar a sua vida. E quando sua mãe percebe aquele movimento estranho dentro da casa, aquela discórdia, aquela desunião, aquela confusão dentro da casa, ela pede para que Jacó vá para a casa do seu tio. Então aí ele volta de Berseba para Harã. E Harã era a terra de onde Deus tinha tirado o seu avô Abraão. Então o plano de Deus não era para que aquela família estivessem em Harã, mas era para estar em Berseba. Mas devido aos desacertos daquela casa, daquela família, precisou ele sair fugido. Esse texto em apreciação do capítulo 28 que nós estamos meditando para hoje, fala sobre a visão e o voto de Jacó, como uma grande oportunidade de uma conexão do humano com o divino. O Senhor tem seus propósitos e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Houve aqui uma experiência tríplice, porque havia uma pessoa, uma escolha e um soberano plano de Deus para a vida de Jacó. Quando a noite chegou, ele foi descansar e ele teve esse sonho, ele teve essa visão dessa escada que tocava da terra até o topo no céu. E nessa visão, ele viu o próprio Deus. E os anjos estavam ali subindo e descendo. Os anjos estão a nosso serviço. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que os anjos são os ministros do Senhor. São eles que vêm trazer as bênçãos que o Senhor tem designado para as nossas vidas. E Deus falando com Jacó, fazendo a ele promessas gloriosas, promessas maravilhosas, grandiosas, para que ele pudesse ter paz no coração durante aquele percurso que ele estava para fazer. Nessa visão, Jacó aprende e nos ensina muito de que Deus está mais perto do que ele poderia pensar. Ele nos ensina que a presença torna o lugar, o ambiente
terrível e temível, porque aonde Deus está, nós precisamos reverenciar a sua presença. Essa experiência com Deus nos ensina que consola o aflito. Repita após mim: a presença, dá para melhorar? A presença consola o aflito. A presença anima aqueles que estão desiludidos da vida, desalentados pelos problemas, pelas crises. A palavra do Senhor nos assegura que a presença traz direção ao perdido. Jacó estava caminhando, Jacó estava precisando da direção do Senhor, e o importante é que a presença acalma o agitado. Ele saiu todo estressado de sua casa, todo preocupado para não perder a própria vida, para salvar a própria vida, porque ele havia cometido um grande erro e cometido uma grande mentira. Ele descobriu que o céu estava mais perto dele. Ouça, às vezes nós nos envolvemos em coisas da vida que nós sentimos que o céu está tão longe de nós, que é impossível Deus se manifestar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Eu vim aqui para te dizer: o Senhor está mais perto de nós do que possamos imaginar. O Senhor está atento àquilo que nós estamos vivendo e o que nós estamos passando. Jacó em Betel fez uma aliança com Deus. Ele decide se comprometer com Deus, para que a presença do Senhor estivesse com ele todos os dias. E a partir daquela experiência que ele teve, Betel começou a ser uma cidade significativa no texto bíblico, porque aonde Deus se manifesta, algo fica registrado, se torna algo histórico. Se tornou esse lugar significativo, e tantos outros homens de Deus passaram por Betel e puderam também ter experiências com o Senhor. Às vezes eu e você também precisamos de uma experiência, de uma visão espiritual, para entendermos o quanto Deus está perto de nós. Oxalá nesta manhã todos nós sejamos tocados, assim como foi Jacó, para ter uma experiência com Deus, a ponto de entender e se tornar monoteísta, adorador de só um Deus, Jeová, o Senhor da terra e do céu. Há quantas pessoas que no seu tempo estavam confusos, adorando tantos deuses, mas a partir dessa experiência, ele decidiu adorar o único e verdadeiro Deus. Hoje é o dia em que eu e você estamos também no lugar da presença, o tempo em que o Senhor preparou para se manifestar, porque esse aqui é Betel, a casa de Deus, aonde Deus tem liberdade para se manifestar. Observa, Deus está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta aonde Ele é celebrado, aonde Ele é adorado, aonde Ele é glorificado. Tem alguém aqui para adorar ao Senhor nessa manhã? Se você decidir fazer desta casa a casa de Deus, Betel, para a sua vida, você também vai ter visão espiritual, você também vai ter contato com o divino, porque Ele está aqui à sua disposição. Até então, Jacó, vocês observaram que Deus dá testemunho, falando que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não falou que era Deus de Jacó, porque até então, ele era filho de crente, neto de crente, mas não tinha tido uma experiência com Deus. Mas quando Deus tem um propósito, Deus prepara o lugar para poder se manifestar. Então, assim como aconteceu com Isaac, e com Jacó, e com Abraão, vai acontecer também com a sua casa, com a sua família e com a sua vida aqui nesta manhã. Primeiro princípio que eu destaco como importante dentro desse texto é que o encontro com a presença traz experiências inesquecíveis. Você pode repetir após mim? Encontro com a presença traz experiências inesquecíveis. É impossível você ter um encontro com Deus e sair da mesma forma. Não tem como. A presença te marca. O contato com o divino faz você se sentir importante, e você é, porque você não foi feito em série. Deus projetou você, Deus conhece você mesmo antes da fundação do mundo. Deus sabe tudo que Ele tem para a sua vida no presente e no futuro. Você pode adorar ao Senhor?
O versículo 12, a Bíblia diz: ali sonhou que havia uma escadaria e que se erguia da terra, cujo topo alcançava o céu, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Se você recebe a bênção do Senhor aí, diz amém. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Versículo 15: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ele estava recebendo uma palavra do próprio Deus. Não era um anjo, não era um homem, mas era o próprio Deus. E aqui nós vemos a forma da teofania. Repita após mim: teofania. Teofania era a manifestação de Deus na sua época. Era a forma que Deus se apresentava. Hoje eu e você temos o Espírito Santo, é Deus habitando em nós continuamente. Mas no tempo do Antigo Testamento, para se manifestar na terra, Deus usava a teofania para poder ter um tete a tete com o ser humano e se relacionar. Jacó, esse homem, que mesmo tendo passado por tantas adversidades, ele chegou a ter essa experiência marcante e inesquecível com o Senhor. É impossível ter um encontro com Deus e não ser transformado. A transformação muda todo o nosso entendimento a respeito de Deus. Quando somos transformados, nós entendemos o Senhor com mais clareza. Ontem pela manhã eu tive o privilégio de ter um tempo a sós com Deus, de uma forma como algum tempo já não havia. O Senhor se manifestou na minha casa de uma forma poderosa. A casa se encheu da glória. Escuta, quando você decide com o seu coração debruçar-se na frente do Senhor em adoração, Ele não te deixa sozinho. Ele se manifesta porque Ele tem prazer em se relacionar com o humano. O humano foi criado para ser um adorador. Repita após mim: o humano foi criado. Dá para melhorar? O humano foi criado para ser um adorador. Pergunta para o seu irmão aí: você está disposto a ser um adorador? Durante a minha jornada, a minha vida, quantas experiências eu já tive com Deus? Incontáveis talvez. Porém, algumas delas ficam ressaltadas nas nossas vidas e é impossível esquecer. Passam 5, 10, 20, 30 anos e a gente continua mergulhado naquela presença gloriosa. É impossível esquecer. A palavra do Senhor veio ser ministrada na minha vida quando eu estava no hospital há 15 anos atrás. A palavra que eu sempre lia, que eu sempre ministrava, mas que naquela tarde o Senhor decidiu ministrar na minha vida para que fosse como esse encontro de Jacó, para que fosse marcante e inesquecível na minha vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, a parte C do versículo: antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então o Senhor primeiro forja você, te capacita para depois você poder enfrentar as tentações e tribulações da vida. O próprio Cristo foi tentado, sim ou não? Mas Ele venceu Satanás no deserto e Ele teve uma experiência gloriosa e nós usamos isso nas nossas vidas. Quando eu estava no hospital, recebendo uma visita de um casal, que foi ali para poder alegrar a minha tarde, levar uma palavra de alento, Deus se manifestou naquele quarto de uma forma poderosa. A luz raiou naquele quarto de uma forma linda e gloriosa. E esse texto saltou para o meu coração. E Deus estava mostrando para mim: você está passando por esse momento adverso na sua vida, mas eu te fortaleci para isso. Acredite, esse mal não vai te deter. Você não vai morrer, você vai vencer, você vai superar. E já se passaram 15 anos e aqui estou para a glória e honra do nome do Senhor. É impossível Deus se manifestar e você continuar da mesma forma.
A depressão quis me assolar, mas não teve lugar para ela. Os problemas quiseram bater a minha porta para me destruir, mas não puderam me destruir, porque quando a presença se conecta, o nome do Senhor é glorificado e engrandecido. Qual foi o momento que você teve uma experiência com o Senhor? Qual foi a experiência que você, como homem de Deus, mulher de Deus, teve como Jacó, que viu essa escada que subia da terra até o céu, e o próprio Deus falando com você? Sabe, é importante, Deus está à sua disposição. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus está à sua disposição. Diga, não depende de Deus, depende de você, porque Deus é fiel e Ele permanece no mesmo lugar. Nós, seres humanos, é que precisamos entender que somos portadores de promessa. Repita, eu sou. Dá para melhorar? Eu sou portador de promessas. Então você diz, pastor, mas qual promessa? A Bíblia tem promessas de sobra para todos nós. Tem promessas para todos os dias. Mergulhe na palavra e você vai encontrar uma promessa de Deus para a sua vida, e a sua vida não será a mesma, porque você vai ter um encontro poderoso com Deus também, amém? Segundo princípio, do desconforto fez um altar de adoração. Você pode repetir após mim? Do desconforto fez um altar de adoração. Vocês leram comigo que Jacó, ele decide fazer um travesseiro de uma pedra, e o versículo 18 a Bíblia diz: na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a de pé, como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo. Adoração na vida do cristão é algo que não pode faltar, independente das circunstâncias. Como eu disse no início, quando estávamos orando, se você precisa de uma oração, clame pelo milagre. Mas se você já está tudo bem com você, então agradeça ao Senhor. A adoração cabe em todas as etapas da nossa vida. Nos momentos bons, nós adoramos, celebrando ao Senhor com gratidão. Nos momentos difíceis, nós adoramos ao Senhor, reconhecendo que só Ele pode nos socorrer, que só Ele pode estender o seu braço e nos levantar. Quando nós entendemos dessa forma, nós podemos fazer como Jacó fez. Ele pegou o problema, a dificuldade, ele pegou aquela pedra que era um desconforto para ele poder dormir, mas ele levanta no outro dia, coloca aquela pedra em pé e derrama azeite sobre aquele lugar. Ele fez ali um altar de adoração. É impossível você erigir a Deus um altar de adoração e não ver o milagre de Deus acompanhando a sua vida. Veja, ele recebeu promessas do Senhor. Agora, para que as promessas acontecessem na vida dele, ele precisava permanecer fiel ao Senhor. Ele precisava ser um adorador por onde ele passasse. Nós podemos escrever em Deus uma nova história. Como tem sido a tua jornada até aqui? Como tem sido a tua caminhada? Como tem sido a sua família? Como você tem visto as coisas à sua volta? Se você decidir fazer dos desconfortos da vida, dos problemas, das circunstâncias, sabe? Falar, não, até aqui foi assim, mas daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu vou levantar um altar de adoração ao Senhor, e esse desconforto não vai ser mais lembrado como uma coisa ruim, mas como uma coisa gloriosa, porque foi quando eu tive um encontro com o Senhor. As suas maiores provas podem se tornar um grande testemunho. Somos nós que decidimos fazer das coisas que acontecem à nossa volta. Nós vamos ficar murmurando, reclamando, assim como a nação de Israel, não é? Que poderiam fazer num percurso rápido, mas por não adorarem, mas por murmurarem, ficaram 40 anos andando em círculo no deserto, até que muitos deles pereceram. Mas oxalá eu e você possamos seguir o exemplo de Jacó, esse patriarca que nos ensina que é possível fazer dos nossos desconfortos, dos nossos desacertos, fazer um altar e glorificar o nome do Senhor. O terceiro princípio que eu quero aplicar com vocês: o encontro com a presença muda a atmosfera da geografia. Você pode repetir após mim? Encontro com a presença. Dá para melhorar? O encontro com a presença muda a atmosfera da geografia. Observe que Deus deu tanta autoridade para ele, que nessa experiência que ele teve,
ele mudou o nome da cidade, porque a cidade se chamava Luz, e ele mudou para Betel, casa de Deus, casa de oração. Casa de Deus, casa de oração, Betel. Quando nós fazemos da nossa casa a casa de oração, a casa de Deus, algo novo sempre acontece. Observe o versículo 19 ao versículo 22. E chamou aquele lugar Betel, cidade que antes se chamava Luz. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus: se Deus estiver comigo, proteger-me nesta viagem, e me der alimento e roupa, e levar-me de volta em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Repita após mim: então o Senhor será o meu Deus. Nós não podemos viver a vida toda com experiência na vida dos outros. Pai, de mãe, do pastor, do líder. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Esse foi o tempo em que Jacó decidiu ter a sua própria experiência com Deus. A salvação é individual e intransferível. A salvação é para a sua vida. Se você recebe isso, diz amém. Agora observe, Jacó, por direção de Deus, quando ele está chegando na Mesopotâmia, ele encontra a filha do seu tio Labão, a pastora de ovelhas, que se chamava Raquel. E foi a mulher em que ele se apaixonou. Ele estava precisando constituir família, e o Senhor estava preparando bons encontros para ele. Lá ele é recebido com festa, com celebração. Afinal, eram famílias que já faziam muitos anos que não se encontravam. E lá ele recebe uma proposta do seu sogro Labão. Quando ele pede Raquel, a mão de Raquel em casamento, Labão, seu sogro, mais esperto que ele, diz: olha, aqui é o seguinte, como você não tem recursos para pagar o dote, você precisa trabalhar 7 anos pela sua esposa. E ele, por ser apaixonado demais por Raquel, ele decide trabalhar 7 anos por Raquel. Só que chegou o dia da festa, chegou o dia do casamento. O seu sogro, uma vez mais, o engana e coloca Lia, a mais velha, para se deitar com ele. E quando amanhece o dia, ele vai reclamar, dizendo: essa não é Raquel, eu não trabalhei 7 anos por essa mulher. Então Labão diz: mas o costume da nossa cidade, do nosso país, é que a mais velha precisa casar primeiro. Então você trabalha mais 7 anos e você também vai ter Raquel. E ele, por amar demais Raquel, ele trabalha mais 7 anos. Mulher que custou a ele 14 anos de trabalho. Tem alguém apaixonado aqui para trabalhar 14 anos por uma esposa, sim ou não? O amor vale a pena, não é? E ele se esforça, e ele faz isso. Então agora ele tem 2 esposas, porque ele foi enganado pelo seu sogro. Tamanho era o amor que ele tinha por Raquel, por aquela pastora. E ele dedicou 14 anos de sua vida. Então Deus começava a cumprir as promessas que havia feito para ele. Deus estava dando uma linda família para Jacó. Jacó agora com suas duas esposas e com as concubinas. O Senhor vai abençoando, abrindo madre, até que ele conquista 11 filhos. E ele está agora com esses filhos, ele está com uma grande fortuna, porque ele passa junto com o seu sogro, trabalhando dia e noite, 20 anos da sua vida. Desde aquela experiência até esse ponto em que nós estamos, se passaram 20 anos. Agora, o Senhor ministra no coração de Jacó. Jacó, assim como eu havia dito, que você precisava retornar. Então agora com sua fazenda, com seus 11 filhos, com suas esposas, ele precisa retornar. Porém, nem tudo estava resolvido na vida de Jacó. O Senhor havia prosperado, o Senhor havia dado experiência para Jacó, estava tudo bem. Ele estava rico, próspero, com uma linda família, com 11 filhos, mas nem tudo na sua vida estava resolvido. E quando ele empreende o caminho de volta, se despede do seu sogro, e ele sai e volta de volta para Berseba. E quando ele está voltando, há um momento em que ele teve um encontro com o Deus no Peniel. O Peniel é o lugar inevitável na vida de todos nós. Quando ele está voltando, ele passa no Peniel. E quando ele chega no Vale do Jaboque, ele coloca os seus bens à frente, os seus filhos, sua manada, e ele fica sozinho para poder ter uma experiência. E ali a Bíblia diz que ele teve um encontro com um homem
que não era um homem, mas era um anjo, era teofania, era o próprio Cristo ali, para que ele pudesse lutar com Cristo daquela forma, lutando com Deus, porque tem coisas nas nossas vidas que as experiências não nos mudam por completo. Ele já conhecia Deus, ele já teve uma experiência com Deus, Deus já havia dado uma linda família para ele, já havia dado uma fortuna para ele, mas dentro dele ainda havia reservas, ainda havia coisas a ser tratado e trabalhado. E a Bíblia diz que eles começam a lutar, e aquela luta foi uma noite toda noite ele lutando, querendo, ter uma experiência com Deus em busca da bênção. Quem não está em busca de uma bênção maior? Todos nós estamos de uma bênção maior. Nós precisamos ser plenos, completos, e sem a bênção de Deus nada temos e nada somos. Coisas não supriram o coração de Jacó, precisava de uma experiência diferente com Deus, e Deus proporciona para ele. Ali estava ele sozinho, lutando com aquele anjo, naquela teofania, para se render aos pés e aos planos completos de Deus. Tem coisas que uma luta pequena resolve, o momento com Deus resolve, mas para Jacó, isso que estava dentro dele, não se quebrou com meia hora de luta, não se quebrou com meia hora de confronto, precisou uma noite toda, até que o anjo pergunta o nome de Jacó. Qual é o seu nome? Nós estamos falando de teofania, o próprio Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Deus não estava perguntando o nome para saber as letras do seu nome, porque isso Deus sabia. Mas vocês lembram que quando o pai Isaac, perguntou para Jacó, e ele se passando por Esaú, dizendo: qual é o teu nome? Agora de novo o Senhor traz a mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Agora Jacó, no Peniel, não consegue esconder como ele escondeu para o seu pai, porque aos homens nós podemos enganar, enganamos o pastor, o líder, o pai, o marido, a esposa, porém Deus ninguém engana, e Deus está fazendo um confronto agora com Jacó. No Peniel, é Deus se manifestando e perguntando para Jacó: qual é o teu nome? Jacó está sendo confrontado por Deus naquele momento. Jacó não pode mais continuar com aquela máscara, porque ele havia traído seu irmão, traído seu pai, fazendo parte de uma confusão tremenda, a ponto de ter que fugir de casa. Seus pais não tiveram o privilégio de poder ver os filhos nascendo, os filhos crescendo, vendo o filho prosperar. Nada disso ele pôde fazer, porque ele estava usando uma máscara, ele estava usando um fingimento, uma mentira, ele estava sendo um ator. Mas diante de Deus, ninguém pode se esconder. E diante de Deus, ele precisou falar o próprio nome. E quando ele falou: meu nome é Jacó, ele estava falando: eu sou enganador, eu sou um trapaceiro, eu vivo de engano, eu enganei a tantos até hoje, a minha vida toda foi feita em cima de engano, mesmo tendo tido uma experiência gloriosa com o Senhor. Houve um momento em que ele precisou reconhecer que ele dependia de Deus para que houvesse uma transformação. Então ele começa a perguntar para o anjo: mas qual que é o seu nome? E a Bíblia diz que o anjo abençoou Jacó, tocando-lhe na coxa. Ele saiu dali mancando, mas saiu abençoado e transformado por Deus. Porque o Senhor falou: a partir de hoje, você não se chama mais Jacó, você não é mais enganador, mas você é Israel, príncipe de Deus. Olha o que Deus faz com o ser humano. Olha o que Deus pode fazer com um pecador. Para isso ele só precisa reconhecer: eu sou falho, eu sou pecador, eu dependo da tua graça, eu dependo do teu amor. O Peniel é a face com Deus. 2 encontros ele teve: um encontro na casa de Deus, o segundo encontro face a face com Deus. Estar na casa de Deus é maravilhoso, mas melhor do que estar na casa de Deus é estar face a face com Deus. É se render aos pés do Senhor, é reconhecer que Ele é santo e eu sou pecador, que Ele é puro, que eu sou indigno. Se Ele quisesse, Ele poderia ter aniquilado Jacó, exterminado Jacó. Ele poderia ter feito o mesmo comigo e com você, mas Ele nos deu uma segunda chance. Ele nos deu uma nova oportunidade. E mesmo confronto que Deus teve com Jacó, lá no Vale do Jaboque, hoje aqui na catedral, na Betel, casa de Deus, o Senhor também quer ter esse confronto comigo e com você.
que nós possamos reconhecer que não fomos perfeitos durante toda a nossa peregrinação, mas que nós reconhecemos que até aqui chegamos porque tem um propósito, e se tem um propósito, é porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? O Senhor é que tem cuidado da nossa casa e da nossa família. Esse segundo encontro mudou a vida de Jacó, mudou o caráter de Jacó, mudou o nome de Jacó, mudou a história de Jacó. Lembre-se, ele continuava tendo um inimigo, o seu irmão que o havia jurado de morte. Por isso ele estava voltando com muito medo. Na sua peregrinação da volta, ele estava com medo. Mas a partir do momento que ele passou pelo vale do Jaboque, a partir do momento que ele teve o Peniel com Deus, face a face com Deus, ele saiu dali confiadamente, sabendo: se o Senhor me cuidou até agora, se o Senhor cuidou de mim, se o Senhor mudou a minha história, se eu fui transformado pelo poder da presença, eu não tenho medo, eu vou vencer, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender e eu vou me consertar com o meu irmão. Ele deixou de ser um enganador para ser um Israel, um príncipe de Deus. Ele saiu dali mancando, arrastando a perna, mas ele saiu salvo e transformado. Melhor é estar no reino de Deus, talvez faltando coisas, do que estar nas trevas com tudo que temos e tudo que somos. Nós precisamos valorizar os encontros com Deus. O ponto de encontro com a presença de Deus precisa ser marcante e inesquecível na nossa vida. É impossível estarmos diante da palavra de Deus e sairmos da mesma forma. E por isso Deus o fez dele um patriarca tão forte, tão poderoso. Mais de centenas de vezes nós encontramos o nome de Jacó na Bíblia. E a Bíblia nos assegura de que ele se tornou o pai das 12 tribos de Israel. O Senhor deu a ele depois mais 2 filhos. Então ele teve 12 homens e uma mulher. Então aí nasceu a estrutura de Israel. Sabe, o Senhor tem planos poderosos para mim e para você. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos guardado, como a música que nós cantamos. A bondade do Senhor, só foi possível Jacó conquistar o que conquistou, porque a bondade do Senhor estava na vida dele. Eu vim aqui para te dizer: você só chegou até aqui porque a bondade de Deus também tem sido na sua vida. E por ter guardado a promessa da restauração, a bênção do Senhor chegou sobre a sua vida. Para Jacó, o acesso a Deus era uma escada, e ele viu a presença do Senhor, ele viu o mundo espiritual acontecendo, o Senhor trabalhando por ele. Hoje nós temos Jesus, que é o nosso caminho. Hoje nós não temos uma escada para chegarmos a Deus, mas nós temos Jesus, que é o verdadeiro caminho. A Bíblia nos diz em João capítulo 14, o versículo 6: como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor ressalta em todo o tempo que Jesus pode nos conduzir ao propósito. Para isso eu só preciso aceitar ao Senhor com todo o coração e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faz de mim tudo segundo a sua vontade. Sabe, porque os anjos do Senhor são os ministros que estão até hoje trabalhando por nós. E no Novo Testamento, Mateus 18:10, nos ensina que os anjos estão sobre nós, e eles também trabalham na terra com o céu, no céu com a terra. Tudo que você precisa, o Espírito Santo ouve a tua oração, ouve o teu clamor e te atende. A sua peregrinação será uma peregrinação de sucesso. Repita após mim: a minha peregrinação. Dá para melhorar? A minha peregrinação será uma peregrinação de sucesso. É impossível você peregrinar com Jesus e ter derrota e ter fracasso. João Batista, ele teve uma peregrinação com o Senhor, e ele veio para preparar o caminho para Jesus. E a Bíblia diz que ele não namorou, não casou e foi decapitado, mas ele morreu feliz, porque ele sabia que o propósito de Deus na vida dele foi cumprido na essência. Qual é o propósito de Deus para você? É levar luz, é levar paz, é levar a palavra do Senhor. Então seja um anunciador de boas novas por onde você passar, amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Louvor, suba no altar. Você poderia estar hoje em qualquer lugar.
Você poderia ter ouvido qualquer outra mensagem, mas se você está aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe. Não foi o amigo, não foi os pais, foi o Espírito Santo. Porque o Senhor não erra o destinatário. O Senhor sabe para quem enviar a mensagem, a palavra. E eu tenho certeza que, assim como Jacó teve a sua vida transformada, regenerada, teve um encontro abençoador com o seu irmão. O seu irmão que antes tinha ira e que queria matá-lo, agora recebe com amor, porque ele entendeu que Jacó havia sido escolhido por Deus. E eu vim aqui para te dizer, você também é um escolhido por Deus. Os inimigos vão surgir, como surgiram para Jacó, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, e a vitória foi grande. Então, vale a pena você continuar na sua peregrinação, no caminho. Não se desvie nem à direita nem à esquerda. Caminho que é Jesus. Ele tem o melhor para a sua vida. Deus tem um propósito. Assim como Deus tinha um propósito de um bom emprego para Jacó, de uma família maravilhosa, de coisas grandes, mas muito mais do que isso, um propósito para a sua vida espiritual. E agora Deus deixou de ser o Deus do avô apenas, o Deus do pai, mas se tornou o Deus de Jacó. Sabe, o face a face com Deus gera em nós uma identidade. Repita após mim: o face a face com Deus gera em mim identidade. Eu assumo a minha responsabilidade como filho de Deus, porque Deus já assumiu a sua responsabilidade comigo. Vocês leram comigo que o Senhor mesmo disse a Jacó: eu me certificarei de que eu trarei você para essa terra que você está deitado. Sabe quantas batalhas nós precisamos vencer, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Louvor, pode cantar ao Senhor, por gentileza. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso, cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Adoramos, me Senhor. seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A Bíblia nos ensina que mesmo nos nossos momentos de fugir, de se esconder, sabe, o Senhor está conosco. O seu propósito é maior do que os nossos erros, das nossas falhas, dos nossos desacertos. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós colocarmos no nosso coração que nós vamos encontrar o propósito de Deus, o propósito de Deus vai se revelar a nós. Jacó venceu suas adversidades, tudo porque ele colocou no seu coração de se render ao Senhor. Por isso eu pergunto nesta manhã: tem alguém que quer entregar o seu coração a Jesus? Talvez você pela primeira vez ouviu a mensagem da palavra, e você está diante do Senhor, e assim como Jacó reconheceu que dependia de Deus, que sozinho ele não podia vencer os seus problemas, suas crises, as suas adversidades, os seus inimigos, mas ele se colocou à disposição do Senhor, reconhecendo: eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso do Senhor. E ali Deus se manifestou na vida dele de uma forma poderosa. Hoje pode ser o seu dia. Hoje você pode ter também o seu Peniel, face a face com Deus, porque você está no Betel, você está na casa de Deus, aqui é onde o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Eu te pergunto: você quer entregar a sua vida para Jesus? Quer se render aos pés do Senhor e a partir de hoje ter o seu nome escrito no livro da vida, com letras inapagadas, para que você possa ter a sua eternidade garantida em Deus? Você não vai precisar ter medo do futuro, não vai mais ter medo da morte, porque quando o Senhor te recolher dessa terra, Ele vai te levar para algo melhor, algo maior. É o que Deus tem preparado. Tem alguém para Jesus? Eu te pergunto:
Você que veio hoje aqui desejoso de aceitar ao Senhor, você quer ter um encontro com o Senhor, esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Por gentileza, volte as luzes para que possamos visualizar melhor a igreja. Todos já são cristãos? Todos já se entregaram ao Senhor? Segundo convite que eu quero fazer é você que já teve experiência com Deus, assim como Jacó teve. Jacó viu aquela escada, viu os anjos subindo e descendo, ouviu do próprio Deus aquelas promessas gloriosas, e ele entendeu que aquele era um momento único e exclusivo para a vida dele, e ele aproveitou para se render aos pés do Senhor, e ele fez uma aliança. Mas durante o seu percurso ainda teve tantas adversidades, tantos erros e desacertos, até que ele chegou no vale do Jaboque, e naquele vale, face a face com Deus, lutou com Deus, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele, e ele foi transformado. Quando nós lutamos com Deus, nós ganhamos. Como nós vamos ganhar de Deus? Porque quando somos transformados, nós estamos no lucro, porque nós poderíamos ter sido lançados, se Satanás pudesse, teria nos engolido vivo, mas se nós estamos aqui até hoje, é porque Deus tem cuidado de nós, é a sua mão forte, é o seu braço estendido. Meu convite para você, você que quer fazer desse dia, desse encontro com Deus, também o teu Peniel, o teu face a face com Deus, você quer se render ao Senhor de uma forma diferente e especial, e você quer ter uma experiência com a presença do Senhor neste lugar, saia do seu lugar, nós queremos orar por você, ao som dessa canção, nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua casa. O seu pequeno grupo não será o mesmo, o seu ministério não será o mesmo. Jacó, um homem que teve uma experiência face a face com o Senhor, ele teve a sua vida transformada, e todas as coisas que o paravam, que afastavam do propósito, caiu por terra. Saia do seu lugar, esse é o teu dia, saia do seu lugar, esse é o seu tempo. Não tem como esperar para o amanhã não nos pertence, nós só temos o hoje, só temos o aqui e agora. Você decide o quanto você quer de Deus na sua vida. Abra o seu coração, abra o seu coração, reconheça que você precisa ser transformado. Como Jacó teve aquela experiência, Senhor, face a face com o Senhor no Peniel, aqui estamos nós hoje, Senhor. Toca em nós, Deus, transforma a nossa vida, a nossa existência, toca no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso nome, muda a nossa história. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem coisas maiores para nós, e nós estamos aqui à sua disposição. Faz de nós aquilo que tu queres, cumpra o teu propósito. Obrigado, Senhor, porque os nossos erros e desacertos não nos afastam do teu propósito. Obrigado por fazer de Jacó, Senhor, o patriarca que foi, um homem respeitado, e hoje nós estamos aqui, Senhor, respeitando a história daquele homem. Obrigado porque o Senhor descendeu daquela família. Obrigado, Senhor, porque tu descendeste da tribo de Judá. Obrigado porque tu és o leão da tribo de Judá. Obrigado porque tu és poderoso. Obrigado porque tu és o caminho, e desse caminho nós não queremos sair. Tu és o nosso caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Por isso, Pai, nós oramos por todos os teus filhos que aqui estão, se rendendo em adoração diante de ti. Nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus, e toda a igreja diga glória a Deus. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Vamos cantar bem alto. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei.
paz, queridos, bom dia.